Bom, pessoal, hoje nós vamos falar a respeito de camadas eletrônicas. Ao longo do desenvolvimento dos modelos atômicos, a gente chegou à conclusão de que o átomo era dividido em núcleo e na eletrosfera, duas regiões ali. E no modelo de Rutherford-Bohr, que foi ali o quarto modelo que a gente estuda, depois ali do modelo de Rutherford somente, a gente viu que a eletrosfera ela é dividida em camadas eletrônicas. O que seria isso? Seriam níveis energéticos, nos quais os elétrons ficariam ali estáveis, sem se aproximar do núcleo, sem, de certa forma, eles fugir do átomo, como se fossem órbitas ali, certo? E a gente vai estudar agora esses níveis aí, como que eles funcionam, qual que é o nível mais próximo do núcleo, qual que é o mais afastado, quantos níveis a gente pode ter ao todo ali em um átomo e tudo mais, ok? É sabido que existem ao todo, você pode ter ali um máximo de 7 camadas, 7 níveis, tá? Isso daí varia com o número de elétrons que você vai ter em um átomo, Quanto mais elétrons ali, mais camadas são necessárias para que você distribua esses elétrons, beleza? Então, o que significariam esses níveis? Esses níveis significam que os elétrons não ficam todos à mesma distância, não ficam todos equidistantes do núcleo. Lembrando que o núcleo é positivo, os elétrons são negativos, tem elétron que fica mais próximo, tem elétron que fica um pouco mais afastado. Aí, quanto mais elétrons você tem, mais afastado vão ficar ali os elétrons que vão sendo colocados nos níveis ali mais energéticos, que estão mais longe, escorregada, do núcleo. O nível 1 é também chamado de camada K. Nível e camada aqui a gente vai tratar como a mesma coisa, beleza? E esse nível K, ele vai ter no máximo aqui 2 elétrons, beleza? Ele vai ser uma camada pequena, porque ela está muito próxima do núcleo ali, E ela vai comportar ali um máximo de 2 elétrons, tá? Quando você tem um átomo que tem como última camada, e o nome disso daí é camada de valência, eu vou colocar na lousa daqui a pouquinho aqui para vocês recobrarem, para vocês retomarem o que é isso daí, mas assim, a camada de valência, quando é a primeira camada, quando é a camada K, significa que o átomo pode ter no máximo 2 elétrons, São só 2 elementos químicos que tem ali como última camada, a camada K, Um deles é o hidrogênio, que é o elemento mais simples do que a gente conhece, E o outro é o hélio, que tem ali justamente a camada K completa, Ele tem a camada K com 2 elétrons ao todo ali. Seguindo aqui o alfabeto, o nível 2 é também chamado de camada L, e o máximo de elétrons que ele vai comportar é 8. O nível 3, KLM, de Maria, ele vai comportar um máximo de 18 elétrons. Nível 4, camada N, ele vai comportar um máximo de 32 elétrons, já é um subnível que comporta bastante elétron, Assim como o subnível O, que comporta também 32 elétrons. Se eu falei subnível agora há pouco é engano, É nível, na verdade subnível é depois, com 1s2, 2s2, então aqui por enquanto é nível. Então o nível 6 é camada P, tá bom? Que comporta ali um máximo de 18 elétrons, e tem ali o nível 7, camada Q, de queijo, e ele vai comportar um máximo de 8 elétrons. É legal que você lembre esse desenho, Na internet você tem uma tabela muito mais bem montada, mas eu quis montar a tabela e ir lembrando vocês aí de como que funciona essa montagem, beleza? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui um átomo da tabela periódica, eu vou pegar o átomo de enxofre. Coloquei aqui o enxofre. O enxofre, quando você identifica ele na tabela periódica, ele tem ali um número atômico 16, ok? O que é número atômico? Tem que saber isso aí. Se você está estudando distribuição eletrônica, você já deveria lembrar, ou pelo menos saber, ou ter na ponta da língua ali, o que é número atômico. E número atômico é o nosso Z, beleza? Nosso Z é também o número de prótons, que vai ser, aqui no caso do enxofre, 16. Por que o enxofre é enxofre? Por que o enxofre não é, por exemplo, cloro? Por que o enxofre não é o ferro? Porque cada átomo tem como se fosse ali um RG, e o RG do enxofre
é ter 16 prótons no seu núcleo. Se você tirar um próton, colocar um próton, blá blá blá, de alguma forma aí, né? Além de você ficar rico, provavelmente ganhando algum prêmio Nobel, alguma coisa, você vai estar mudando ali o elemento, tá? Porque é um pouquinho complicado, pelo menos com a nossa tecnologia atual, de você mudar ali o número de prótons sem muita consequência ruim ali, né? Ou envolvendo ali um valor, uma tecnologia ali meio cara pra gente, tá? Então assim, não vai ser possível em termos reais de você fazer essa mudança na prática, tá bom? Então, 16 prótons se você estiver naquele estado fundamental. Dá uma outra cor aqui, porque eu não quero confundir aqui. Então, estado fundamental, vou colocar tudo abreviado, mas vocês estão escutando, né? É quando você tem uma igualdade no número de elétrons e no número de prótons. Você vai ter o átomo em equilíbrio. Como assim? O átomo de enxofre, por conta do espaço eu não vou desenhar o átomo todo, tá? Vou desenhar aqui somente uma representação. Isso aqui que eu estou fazendo em laranja é o núcleo. Eu vou pegar uma outra cor aqui, vou pegar um amarelo mais claro aqui, beleza. Algumas camadas, depois a gente vai ver quantas ao certo são, tá? Eu desenhei 3 aqui. Dentro aqui, além de prótons e nêutrons, né? Nós vamos ter ao todo no núcleo do enxofre 16 prótons, tá? O enxofre, ele tem alguns isótopos, tá? O número de nêutrons, só por curiosidade, varia um pouquinho, mas assim, o isótopo mais comum do enxofre, ele tem também 16 nêutrons, tá? Mas aqui o que vai importar pra gente para explicar distribuição eletrônica, pelo menos por enquanto, comecinho, vai ser só o número de prótons. Então no núcleo do enxofre, nós vamos ter aqui, deixa eu falar que isso aqui é um enxofre, né? Esse é o átomo, a representação aqui atômica do nosso enxofre. Ele vai ter, além dos 16 prótons, ele vai ter que ter no estado fundamental, onde há um equilíbrio, né? O átomo está eletricamente neutro, o número de partícula positiva e negativa é o mesmo. Você vai ter que colocar aqui nele, cara, 16 elétrons. Aqui eu coloquei 2 na primeira camada. Cabem só 2. Os outros eu vou ter que colocar na segunda, né? Na segunda eu sei que cabem 8. Então eu coloquei aqui 8, ó, vai acompanhando aí, contando. Então agora eu já coloquei 2 mais 8, coloquei 10, né? A terceira camada comporta 18 elétrons, eu vou colocar apenas 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se eu for representar de uma maneira simplista, o átomo de enxofre em seu estado fundamental, daqui a pouquinho a gente fala de íon, né, cátion, ânion, blá blá blá, ele vai ter esse formato aqui. Pelo fato dele ter 16 prótons, ele vai ter 16 elétrons, e a gente vai ter que distribuir esses 16 elétrons da forma que eu fiz aqui, tá? Só que agora eu vou explicar de uma maneira mais... Tá gravando aqui? Aí. Mais profunda como é que a gente faz essa distribuição, pô. Depois nós vamos entrar ali em subníveis, tá? Talvez eu coloque num outro vídeo, ou junte aqui com esse vídeo. Tô pensando nisso ainda, tá? Por enquanto vamos falar de distribuição eletrônica simples aqui. Bom, então no enxofre, como a gente tinha dito, são 16 em seu estado fundamental elétrons. Bonito. O que é E-? E- é porque elétron começa com E, o sinal é negativo, tá? Pode ser que você veja elétron como assim também e tal. Ok, é para não ficar escrevendo elétron toda hora, né? Pura preguiça, mas aí a preguiça ela gera ali alguns símbolos, né? Interessantes, como esse aqui, por exemplo. Vamos fazer aqui a distribuição eletrônica, cadê aqui? Vamos lá. Camada... E aqui o número de elétrons. Se são 16, vamos respeitar aquela tabelinha. Na primeira camada, camada K, ele vai ter 2. Por que vai ter só 2 na K? Porque a K só suporta 2. Então se aqui eu já coloquei 2, dos 16 agora eu tenho 14. Na camada L, de Lagoa, tem 14 para ser colocado ainda, né? Então eu vou colocar 8. Dos 14 que sobraram,
Coloquei 8, vão sobrar 6. A lousa mais colorida do Brasil. Camada M, cabem 18, só que eu só tenho 6. Então, né, esses 6 vão caber na camada M. Portanto, a distribuição eletrônica em camadas, não em subníveis, do nosso átomo de enxofre vai ser essa. Vai ser 2, vou mudar a cor aqui para não confundir. Vão ser 2 elétrons na primeira camada, 8 na segunda camada e 6 na tchan tchan, camada de valência. Eu já expliquei isso para vocês no 9º ano, tá? A última camada é a camada de valência, a camada, né, que dá ali a valência eletrônica do nosso átomo, perfeito? Por enquanto aqui, beleza, né? Vai ser assim que vai ser feita a distribuição eletrônica, tá? É legal que você lembre também uma coisa interessante que é a regra do octeto. Bom, a regra do octeto diz, né, que a camada de valência, a última camada de um átomo, deve ter aqui 8 elétrons. Isso aqui tem algumas exceções, tá? Já vou colocar aqui no próximo slide para vocês, para que o átomo seja ali estável, certo? Estável é o átomo que não precisa mais se ligar a nenhum outro átomo, não precisa adquirir ou perder mais nenhum elétron para que ele se estabilize, né? Para que ele fique ali, como o próprio nome diz ali, estável. Você tem algumas exceções à regra aí, cara. Então aqui, exceções. Você vai ter aqui o nosso átomo de hidrogênio e o átomo de hélio. Pô, a última camada desses átomos aí é a camada, né? Como eles são átomos simples, eles estão ali na... A gente vai ver que daqui a pouco a tabela periódica indica a camada de valência dos seus átomos, né? Então, na primeira linha, a gente vai ter ali o grupo 1, né? Contendo somente hidrogênio e hélio. Isso daí, por serem terminados na camada K, eles não têm ali uma camada que comporte 8 elétrons. Então, para eles se estabilizarem, né, a regra do octeto não vai ser mais octeto, porque o octeto significa 8, né? Se não tem ali quarteto, vamos falar uma banda que é um quarteto. Lá na Copa de 2006 a gente tinha o Quarteto Mágico, que era o Ronaldinho Gaúcho, o Kaká, o Ronaldo e o Adriano Imperador. Eram 4 pessoas, né? Então, se fosse o octeto mágico, seria quase o time do Guarani inteiro, né? Então, então o que é um octeto? O octeto é 8, tá? No caso aqui, a camada K só comporta 2 elétrons, então esses átomos aqui só vão precisar de 2 elétrons para se estabilizar. No caso, o hidrogênio, ele tem 1 elétron, ele vai ter que ganhar 1. E no caso, o hélio ele já tem 2, ele é um gás nobre, né? Lembrando que gás nobre já é estável, todos os gás nobres têm 8 elétrons, menos o hélio, que tem 2, porque ele só precisa ter 2. E aí, gás nobre, né? Porque a gente tem aquela ideia de que a nobreza não se mistura, então são elementos químicos que no estado, na temperatura ambiente, eles já estão ali no estado gasoso, né? E justamente por já serem estáveis, eles não fazem ligações, eles não precisam ganhar nem perder elétron, então eles são estáveis. A gente dá essa denominação por conta disso, tá? Essas duas características aí, serem gases e serem estáveis. Por isso que são gases nobres, eles não fazem ali ligações químicas. Tem uma outra exceção aqui que é o boro. O boro está na família 3A, tabela periódica, tá? O boro, ele precisa de 6 elétrons para se estabilizar. Vou colocar um Ezinho aqui, 2 elétrons. Então as exceções da regra do octeto são hélio, hidrogênio e o boro aqui. Coloquei aqui uma tabela periódica, né? Um pouquinho antiga, porque estavam faltando aqui alguns elementos químicos, né, na última camada, mas vai dar para o gasto aqui para a gente conseguir explicar algumas coisas, beleza? A tabela ela é organizada em colunas que a gente chama de famílias, ok? Isso daí tem relação com... Só voltar aqui, cadê? Isso. Ela tem relação com o número de elétrons na última camada, beleza? Não é isso que a gente vai ver agora. A gente vai ver aqui a organização por linhas. Lembrando que linha é na horizontal e coluna é na vertical, beleza? A primeira linha é a linha que... o grupo, né, o período, certo? Você pode colocar essas denominações ali. Eu vou chamar de período porque é o nome mais formal.
são os elementos que tem ali só uma, né, primeiro período, vai ter só uma camada eletrônica ali, no caso só tem o hidrogênio e o hélio como elementos que tem só a camada K. Segunda linha, segundo período, segundo grupo, nós vamos ter aqui elementos que tem a camada K e a camada L. Portanto, aqui na segunda linha a camada K vai estar completa, né? E aí a camada L vai se completando até chegar aqui no neônio, que tem a camada L completa também. Outra cor. Terceiro período, elementos que tem a camada K e a camada L completa e vão aqui completando, tá? A camada M de Maria, o argônio já tem ali a camada M completa também. Não existe mais cor. Quinta linha, quinto período, são elementos que tem ali 5 camadas eletrônicas. A camada de valência é a quinta. Na verdade é a quarta, né? KLMN. Opa, errei aqui. Esse rosa aqui não era a quinta, não, era a quarta. Errei a contagem aqui. Desculpem aí. Então esse último que eu fiz foi o quarto período, tá? Então, quarta camada. Eu não vou voltar a ficar editando vídeo, porque vai ficar muito picotado e tal, mas então foi a quarta só. Prestar um pouquinho de atenção ali, coisa que eu não fiz agora há pouco. Quinta linha, quinto período, são elementos que têm 5 camadas eletrônicas, tá? Lembrando que sempre o gás nobre aqui vai ser o que tem ali a camada terminando com 8, né? Vou trocar de cor aqui, bonito. Sexta camada é a camada de valência desses elementos aqui. E pode repetir cor, não tem problema. Aqui, no vermelho. Essa última camada aqui, que nessa tabela vai até aqui, mas tabelas mais atualizadas ela vai até o final, tá? Você tem aqui um elemento já desenvolvido, né? Já ali descoberto e tudo mais. São os elementos que tem ali 7 camadas. Até agora 7 é o número máximo de camadas eletrônicas que um elemento químico pode ter. Esse último aqui, que não aparece na tabela, ele é um elemento químico que tem 118 elétrons, tá? Essa parte anexa aqui da tabela periódica, ela é referente, tá? A esse e a esse quadradinho aqui é como se você apertasse eles e abrisse aqui uma gama de elementos, tá? Portanto, esses elementos aqui, ó, na parte de cima, eles têm todos 6 camadas eletrônicas e nessa parte de baixo aqui, eles têm todos 7 camadas eletrônicas, beleza? Bom, eu falei das linhas, né? Agora eu vou falar das colunas. Eu omiti... Opa, cadê? Aqui. Aprendendo ainda a mexer nas tecnologias aqui. Eu omiti essa parte e omiti aqui a parte de baixo, tá? Porque esses daqui são elementos, todos são metais, tá? Então são metais de transição. O que é isso? São metais que eles apresentam ali, por conta da configuração eletrônica em subníveis dele, que é o que a gente vai ver. Eu vou colocar em outro vídeo, não vou deixar esse vídeo muito grande não, porque demora para subir para o YouTube às vezes corta também, né? Então eu vou colocar a distribuição eletrônica em subnível em outro vídeo. Eu tinha falado anteriormente ali que eu ia colocar no mesmo, mas eu mudei de ideia. Vamos ver se eu não mudo de ideia de novo até o final desse vídeo aqui. Tomara que não. O que vai acontecer aqui? Deixa eu mudar a cor aqui para nós. Aí. Eu vou ter 1, 2, tudo mesma cor, dá pra reparar. 3, 4, 5, 8 colunas, beleza? Essas colunas são chamadas de famílias. A primeira aqui, vou mudar a cor de novo, aí. É a coluna ou a família 1. Como tá aqui nessa tabela, eu falei que é uma tabela antiga, tá? Mas eu não peguei a tabela antiga por preguiça ou porque foi a primeira coisa que apareceu no Google, não. Eu peguei porque tá escrito aqui, justamente onde eu coloquei aqui em vermelho, ó. Tá escrito 1A. O que é 1A? Famílias que terminam em A são famílias de elementos que apresentam, né, geralmente uma carga só quando se transformam em íons, tá? Tem ali os não metais, eles podem apresentar mais de uma carga e tal, mas assim, vamos tomar isso como regra para não ficar muito confuso.
Família 1A são elementos que querem doar um elétron, ou seja, quando eles ficam no estado iônico deles, eles viram cátions, né, monovalentes, beleza? Eles doam um elétron só. E isso ocorre por quê? Porque cada elemento dessa primeira coluna aí, ele só tem um elétron na camada de valência deles. Então, por exemplo, aqui o hidrogênio. O hidrogênio tem uma camada e um elétron nessa camada. O lítio tem duas camadas, portanto a camada K, a primeira camada dele é uma camada completa, tem dois, né, elétrons. E na segunda camada, por que segunda camada? Porque ele está aqui no segundo período. Tem um elétron só, isso daí totaliza 3, se você observar depois com um zoom maior, eu acho que não vai ser possível porque essa tabela tem uma resolução um pouco baixa, mas pega uma tabela melhor depois, tá? Eu recomendo muito ali o site Tabela Periódica Dinâmica, né? Propaganda gratuita ali, mas é um site muito bom. O lítio, vocês vão ver que o número atômico dele é 3, isso significa que no estado fundamental dele ele vai ter 3 elétrons. Se você for alocar 3 elétrons, que nem a gente fez com o enxofre na outra parte do vídeo, você vai ver que vão ser 2 elétrons na primeira camada, completou a primeira camada, e vai ser ali um elétron apenas na segunda. Então, todo elemento da primeira coluna tem um elétron só na última camada. Se eu pegar aqui, por exemplo, o rubídio, ele está na camada 1, ele está no grupo, né? 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai ter ali 5 camadas, a camada de valência dele é a camada 5, ele vai ter só um elétron na camada 5. Família 2A, elementos químicos que tem 2 elétrons na camada de valência. Se eu pegar, por exemplo, aqui o cálcio, Ca, ele está no quarto grupo, quarto período, então ele tem 4 camadas e ele vai ter 2 elétrons, tá, na quarta camada, que é a camada de valência dele. Aqui, elementos de transição, você vai pular, que são as famílias que a gente chama de famílias B, né? Aqui embaixo que tinha ali aqueles outros elementos ali. Então você vai ter a família B aqui também. Eita, nós. Pula aqui para a família 13 ou família 3A. Todo elemento aqui tem 3 elétrons em sua camada de valência. Mesma coisa aqui. 4 elétrons na camada de valência, 5 elétrons, né, na família 5A. Família 6A, 6 elétrons. Família 7A, 7 elétrons na camada de valência. E na família 8A, ou família 0, como está aqui, ou família 18, se você pegar uma tabela um pouquinho mais nova, todos vão ter 8 elétrons na camada de valência. É legal que você saiba isso, tá? Para entender mais ou menos ali como é que funcionam os íons. Voltando para a luz aqui agora, um conceito importante é o conceito de íon, tá? Íon é quando você tem um átomo no estado fundamental e você remove ou adiciona elétrons nele, certo? Não dá para mexer no número de prótons, como eu já disse, né? O próton fica no núcleo, é muito complicado de você mexer nele. Então, íons têm o número de elétrons diferente do número de prótons. Ele não está mais no estado fundamental dele. A gente tem íon que é positivo, quer dizer que ele doou elétron, né? Aquela lógica do menos com menos, porque esse elétron é negativo e você perdeu o elétron, então quer dizer que você está positivo. O nome disso aqui é cátion. Para você lembra que a letra T, se você forçar muito a barra, ela aparece um sinal positivo. E se você tem um átomo que recebe elétrons, vou mudar de cor aqui, cadê? Bonito, aí. Você recebe elétrons, então se você recebe algo negativo, você fica negativo, ok? E aí, o nome desses íons é ânions, né? E aí lembra que N é negativo, só para fazer uma associação aí um pouco mais simples. Pessoal, metais tendem a ser cátions e não metais tendem a ser ânions, tá? Quando fazem ali ligações químicas. Vou pegar um exemplo, vou pegar aqui um exemplo, vou escolher um elemento rapidinho. Eu escolhi aqui um não metal, escolhi aqui o elemento químico flúor, né? O flúor, ele está no segundo período, segunda linha ali, portanto ele vai ter 2 camadas de valência. Eu desenhei 2 camadas de valência não, desculpa. Ele vai ter 2 camadas, tá? A camada de valência dele vai ser a segunda. Eu desenhei aqui já 2, então se ele tem 2 camadas, quer dizer que a camada mais interna, ou seja, a camada K,
que eu acabei de desenhar aqui elétrons nela, né, que tem 2 no máximo. Vai ter ali 2 elétrons, camada completa, e ele, além disso, então vamos desenhar aqui, ele está no segundo período, isso significa que ele tem 2 camadas, quer dizer que a camada de valência dele, CV, tá? É a camada L, que é a segunda camada. Então aqui nós temos a camada K e a camada L. Bonito? Brasil? É isso aí. E o flúor, ele está na família 17 ou família 7A. Conhecimento em números romanos, mas desconhecimento na hora de escrever aqui. Eu acho que deu para entender que isso aqui é um 7, mas eu vou fazer um 7 em número arábico mesmo, é isso aí. Meu Deus, faz direito aí. Família 7A, bonito, 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 bonito. Significa então que na camada de valência dele, que é a segunda camada, ele vai ter ao todo 7 elétrons. Ele cumpriu 8? Não. Está estável? Não. O que ele vai ter que fazer? Já falo. Aguenta aí. Estou muito afobado. Nem sei o que vocês estão fazendo, mas vocês estão afobados. É isso aí. Desenhei bonitinho aqui, né? Isso aí vai ter ao todo aqui, né, 9 elétrons. Se você reparar de novo, pegar uma tabela periódica com a resolução aí, maior, uma resolução boa, vocês vão ver que o flúor, ele tem como número atômico 9, como o Z dele, né, do flúor é igual a 9, portanto no estado fundamental ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elétrons ali, contando todas as camadas, mas na camada de valência, na CV dele, ele vai ter, né, na CV, 7 elétrons. Bonito. O que precisa acontecer para esse átomo se estabilizar, pessoal? Ele precisa receber um elétron. Então vamos pegar aqui um elétron, bonito, e vamos doar esse elétron para o flúor. Recebeu. Faltou aqui a setinha, bonito. Bom, agora ele está, né, numa situação na qual ele não está mais no estado fundamental dele, porque ele tem mais elétrons do que prótons. Eu sabia já que o flúor tinha aqui no núcleo dele, né, 9 prótons. Por quê? Porque o Z dele, eu acabei de desenhar, o Z dele vale 9. Então, se ele está com 9 prótons e ao todo, contando tudo aqui, ó, todos os elétrons, inclusive esse elétron que eu coloquei a mais aqui, lembrando que elétron é tudo igual, né? Se ele doar, se ele receber, ele vai ter ali uma partícula negativa fazendo parte da eletrosfera dele, né? No caso, agora numa ligação química, porque quem recebe ou doa elétron está fazendo ligação química. Também existe o compartilhamento, que é a ligação covalente, que a gente vai ver numa outra oportunidade aí. Eu sei que além de ter 9 prótons, aqui na eletrosfera ele vai apresentar 10 elétrons. Agora vem aquela história de saldo, né? Quem aí gosta de futebol sabe que saldo de gols é um critério de desempate nos campeonatos, né? Pensa o seguinte, seu time marcou 10 gols e tomou marcou 9 gols. Eu vou falar marcou 9 porque o P aqui é positivo e tem 9, né? Seu time marcou 9 gols, mas tomou 10 gols, o saldo do seu time, o saldo de gols do seu time, vai ser 1 negativo. Talvez ali ele perca até uma posição no campeonato por conta disso, né? Então o que a gente vai falar? A gente vai falar então que esse flúor, ele tem uma carga negativa a mais. Então, na forma iônica dele, por quê? Porque ele tem, né, a tendência a ganhar um elétron. A forma iônica dele é o tal do flúor 1+, mas aí na química esse 1 geralmente não aparece, né? Então fica 1-. Nossa, não falei besteira. Falei 1-. Ele ganhou um elétron é negativo. Recapitulando aqui, é 1-, tá? Então por quê? Porque ele tem 9 partículas positivas, 10 negativas. O saldo é 1-. Aí, então aqui vai ficar como 1-, né? O 1 geralmente não é escrito. Forma iônica dele é flúor menos, por curiosidade o nome disso aqui é íon fluoreto, tá? Você pode chamar de flúor menos mesmo, ok? E da família 7A, todo mundo vai ser menos, tá? Então, por exemplo, o cloro, dá uma outra cor para mim aqui. O cloro, ele também tem 7 elétrons na camada de valência. Quando ele se estabiliza, ele vira cloro menos. Cloreto também é o nome, tá? O bromo
ele tem também 7 elétrons na camada de valência. Ele, para estabilizar, ele ganha um elétron, vai ficar com um a menos, vira brometo. O iodo, ele vira iodeto, a carga dele é 1 menos, porque ele precisa ganhar um elétron, e ganhando um elétron ele fica 1 negativo, beleza? E isso daí são os íons, no caso são os ânions, tá? Porque são todos negativos. Vou colocar um outro exemplo aqui, ainda de ânion. Nitrogênio. Nitrogênio pertence à família 5A. Ou à família 15, dá no mesmo, tá? E ele se encontra no período 2, né? Grupo 2. Então, segundo período. Beleza? Significa o quê? Que ele tem 5 elétrons na CV, na camada de valência, e ele tem, né, como camada de valência, ele tem a segunda camada, então são 2 camadas. Camada L, portanto, é a camada de valência dele. Voltando. Vamos desenhar esse átomo aí? Núcleo, não vou me preocupar com as partículas do núcleo, só sei o seguinte. Nitrogênio vai ter número atômico 7, então quer dizer que no núcleo ele vai ter 7 prótons. Isso aqui então vai servir para entender o formato iônico dele, né? Cadê meu fio do céu? Eu aprendi um recurso novo sem querer aqui da lousa, depois eu vou usar ele mais vezes. Camada K, mas são 2 camadas, camada L totalmente redonda. Se você está vendo alguma distorção aí no seu círculo, deve ser porque o seu celular, o seu tablet, o seu PC está com defeito, porque está perfeito aqui essa bolinha, tá? Ilusão de ótica aí, considera trocar o óculos também. A minha bolinha está perfeita e não tenho o que falar dela, é isso aí. Camada eletrônica aqui então, camada K, por ter 7 elétrons, né, no seu estado fundamental, ok? Juntamente que tem 7 prótons, tá? Então no estado fundamental ele vai ter 7 elétrons, 2 ficam na camada K e 5 vão ficar na camada L. Lembra sempre que só cabe 2 na camada K, então se tem 7, você coloca 2 na camada K, na camada L vão caber 8, mas só tem 5 a mais para colocar, então vai ficar dessa forma aqui, beleza? O que precisa fazer para esse íon, para esse átomo, né, virando íon, para ele se estabilizar? Cara, eu vou ter que doar 3 elétrons para esse bicho aqui. Então doa um elétron aqui, outro elétron aqui e outro elétron aqui. Ó, que bonito, ficou com 8 elétrons na última camada, estabilizou. Se ele recebeu 8 elétrons, cara, desculpa, se ele recebeu 3 elétrons, 3 aqui, para ficar com 8 na última camada, o que aconteceu? Ele tem 7 prótons e agora ele tem 10 elétrons. Ele tem 7 positivo, 10 negativo. Lembra lá do futebol, né? Pô, se meu time marcou 7 gols ao longo do campeonato e tomou 10, o meu saldo, o saldo de gols do meu time é menos 3. Portanto, aqui o saldo de carga vai ser 3 menos. Beleza? Isso aqui é o íon, então, do nitrogênio, tá? Ok. Vamos dar um exemplo no qual o elemento químico ganha, aliás, doa, né? Doa, porque a gente já deu 2 exemplos do que ganha. Vai doar elétrons. Vamos colocar aqui o sódio. Sódio em latim é natrium, por isso que o símbolo é Na. Tabela periódica, número atômico 11, significa que tem 11 prótons. Estado fundamental, portanto, são 11 prótons e 11 elétrons. Desenhei aqui o núcleo, bonitão. 11 prótons. Legal. Qualquer átomo, então, com 11 prótons é conhecido como sódio. Composto importante aí para o nosso metabolismo, né? Também a gente usa aí o cloreto de sódio, que é um sal, né, à base de cloro, cloreto, que a gente viu ali num dos exemplos anteriores, tá? E o sódio aqui eles formam, né? Porque um quer doar elétron, outro quer receber, a gente vai fechar essa explicação daqui a pouquinho. Então,
o sódio ele vai estar onde? Ele vai estar no terceiro período, quer dizer então que ele tem como CV a camada 3, tá? E ele está na família 1A, quer dizer então que ele vai ter um elétron na CV. Bonito, 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 bonito. Desenhei duas camadas somente, agora eu vou desenhar a terceira. Joia! Para usar um recurso legal aqui, primeiro, antes de desenhar a terceira, eu vou fazer o seguinte, ó. Distribuição eletrônica, tá? Tem 11 elétrons para serem distribuídos. 2 vão na primeira camada. 8 vão na segunda, completou as duas, ao todo foram 10, né? Bonito, aqui também, aqui também, aqui também. E agora o que precisa? Precisa fazer aqui a terceira camada. E aí, como já foram colocados 10, a terceira camada vai ter somente um elétron. Então vamos estabilizar, vamos usar a regra do octeto. A regra do octeto diz que tem que ter, né, 8 elétrons na última camada. A última camada é a terceira, eu tenho 1, vai lá e ganha 7 elétrons. Acabou, tá fácil. Só que, pô, ganhar 7 elétrons, cara, dá muito trabalho. É muito menos trabalhoso que ele pegue esse elétron aqui, único, tá? Da última camada e doe ele. Fala, tchau, elétron. Vai lá para algum outro átomo que esteja querendo ganhar elétron. Vai lá para o cloro, vai lá para o bromo, vai lá para algum outro, né? Geralmente não metal. Então o que vai acontecer? Ele vai perder esse elétron e aí a camada de valência dele, né, que era a terceira, tal, vai ser, né, removida porque não tem mais elétrons. Ele vai ficar só com duas camadas e essa última camada está completa. Beleza? Então ele se estabilizou doando um elétron, reduzindo ali, né, o número de camadas dele. Como ele tem 11 prótons e agora ele só tem 10 elétrons, vamos fazer a mesma história do saldo de gols. Marquei 11 gols, tomei 10 gols, pô, tô no lucro, tô com um gol positivo. Se é com elétron isso, se é com carga isso aí, você vai ter o seu íon sódio 1+. O que é sódio 1+, também é conhecido como sódio+, beleza? Portanto, isso aqui é um cátion. A gente tinha dado 2 exemplos de ânion, agora aqui tem um exemplo de cátion, beleza? Ó, é da família 1A, se fosse, por exemplo, o magnésio. Então aqui vou, né, para não ficar muito maçante a explicação. Mg, magnésio. Magnésio está na família 2A. Magnésio, ele tem ali, além de estar na família 2A, ele vai estar também no terceiro período, ele tem 3, né, camadas ali, a camada de valência dele é a terceira, a mesma coisa do sódio, tá? Só que aí ao invés de ter um elétron só na última camada, ele vai ter 2, ok? E ele vai ter que doar 2, porque, pô, para completar 8, né, o 2 está muito mais próximo do 0 do que do 8, pensando matematicamente, então compensa muito mais ele doar 2 elétrons. Se ele doa 2 elétrons, ele forma aqui o cátion, ou o íon positivo, né, magnésio 2+. Isso aí vai até ali a família do alumínio. O boro esquece um pouquinho o boro, porque o boro é exceção à regra, né? Ele ali tem um comportamento um pouco anômalo, né? Mas pega um metal ali da família 3A, por exemplo, o alumínio. O alumínio, ele está na família 3A, ele tem 3 elétrons na sua camada de valência. Ele vai ter que doar, por quê? Porque doar 3 é muito mais fácil do que você receber 5, né? Para ficar com 8. Então, doando 3, ele remove ali a camada que tem 3 elétrons para ficar com a última camada já estável, né? Ele vai formar então o alumínio 3+, tá? Então vamos colocar aqui as famílias. Família 1A, família 2A, família 3A, família 5A, pulou a 4, pulei, de propósito. 5A, 6A e a família 7A. Pô, cadê a 8A, professor? Pulei também, não estou afim de escrever ela por enquanto. Quando a gente vai fazer aqui a fermiônica, a família 1A, ela tem um elétron na camada de valência, compensa muito, tá? Ela ter um elétron, os elementos dessa família doarem um elétron, então a carga no íon vai ser 1+. Por exemplo, Na+. Lembrando que isso aqui é a mesma coisa que 1+, quer dizer que ele doou um elétron.
Família 2A, magnésio, estrôncio, né? Bário, vai doar 2 elétrons. Família 3A, alumínio, por exemplo, vai doar 3 elétrons. Tá. Família 5A. Compensa mais doar 5 e ficar 5 positivo ou compensa mais receber 3 e ficar 3 negativo? Compensa mais receber 3. Só que cuidado com não metais, tá? Que são ali o lado direito da tabela periódica, porque eles apresentam um comportamento um pouco mais flexível do que os metais, tá bom? Então vamos colocar como regra, mas aí tem algumas exceções. Família 6A, enxofre, o oxigênio também, eles estão com 6 elétrons na camada de valência, então compensa para eles receberem 2, tá? Para completar 8 ali, então se você recebe 2 elétrons, você fica com 2 menos. Por exemplo, o oxigênio, ele é oxigênio 2 menos na forma iônica dele. O enxofre também 2 menos, que a gente deu no exemplo ali. No 5A tinha o nitrogênio, que é o nitrogênio 3 menos. Também tem o fósforo, que é o fósforo 3 menos, quando está na forma iônica. Beleza? Família 7A, demos aí o exemplo do cloro, do iodo, do bromo, blá 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 blá. Eles têm ali 7 elétrons, então compensa muito mais eles receberem 1, tá? Cuidado com esses ametais aqui, tá? Cuidado com esses não metais, porque eles são flexíveis. E aí aqui a gente tem outras famílias, né? Tem aqui a família 4A, que é a família do carbono. 4 é, assim, numericamente idêntico, né? Você está entre o 0 e o 8, então, pô, você vai conseguir entre doar 4 e receber 4 elétrons, ter ali uma facilidade. Então, por exemplo, o carbono, o silício, né? Eles têm um NOx bem flexível, inclusive o carbono, o NOx dele vai do menos 4 até o mais 4, ele pode ter NOx menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, tá? Então aqui são, né, essa parte intermediária da tabela, a parte que tem os semimetais, eles podem apresentar comportamento intermediário entre metal e não metal, ok? E a família 8A, eu já expliquei para vocês, cadê outra cor aqui? Bonito. A família 8A, eles já têm 8 elétrons, então, cara, eles não vão formar íons, tá? Eles já têm carga zero, eles já são estabilizados, eles não precisam doar nem receber elétrons. Beleza? Então, o que formou de positivo aí é cátion, o que formou de negativo é ânion, tudo isso aí é íon, gás nobre não forma íon, tá? E daqui a pouco a gente vai falar a respeito aí de subníveis, né? Distribuição eletrônica em subníveis, tá? Só vou voltar aqui um pouquinho na tabela periódica para mostrar direitinho o que é metal, não metal, semimetal, gás nobre, blá blá blá. Metais vão incluir esses elementos aqui que eu estou pintando, certo? Esses daqui são metais. Estou pintando aqui de azul, ok? Semimetais, tá? Eles estão mais ou menos por aqui, beleza? Estão mais ou menos por aqui, ó. Essa parte laranja aqui inicial da tabela periódica. Os não metais, vou fazer em verde aqui para nós. Começa aqui do carbono, tal, pega até aqui, beleza? Esses são os não metais. Aqui também pega, ok? E ali tem os gases nobres que vão ser ali a última coluna, tá? Então são outros tipos de classificação, além de... e tem também aqui o hidrogênio. O hidrogênio ele é um cavaleiro solitário, ele não tem ali uma família, né? Por conta da simplicidade dele. Inclusive, se você for estudar, né, química da formação do universo, tal, você vai ver que o primeiro elemento químico, pelo menos a teoria, né, a ser criado foi o hidrogênio. Aí, por fusão de átomos, eles foram criando ali o hélio, depois o lítio, né, e tudo mais, beleza? Então é legal vocês saberem aí essas propriedades da tabela periódica. Bom, esse vídeo acaba aqui, eu espero ter ajudado vocês. Qualquer coisa eu estou à disposição. Fui!